Foi assim que Jesus começou. O tempo está cumprido. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Ministério Pão Vivo. Vem comigo no meu canal no YouTube e vamos aprender mais outras lições sobre Jesus. Você sabe que Jesus é o centro das Escrituras. Aliás, ele é o centro de tudo. Conforme diz Tiago, que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede dos céus, das luzes, onde não há sombra nem tempo de variação. E nós fazemos muito bem em nos ancorarmos em Jesus Cristo, em toda e qualquer situação. Foi dele para anunciar a sua primeira vinda ao mundo que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à casa da Virgem Maria. Lembrem, já aprendemos as lições de que o anjo disse para ela: eis que conceberás e darás à luz a um filho e porás nele o nome de Jesus. E ele será chamado grande, aleluia, e Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Bem, você sabe que a tônica, ou o tema do Ministério Pão Vivo, nessa série de vídeos, é falar sobre o tempo do fim. Embora a gente formou como que um parêntese nos nossos vídeos, nos nossos estudos, pois paramos lá em Apocalipse 17:10 e corremos para as cartas de João e em seguida estamos aqui falando sobre a visita de Gabriel na casa da Virgem Maria. Mas, porque pode parecer um desvio do tema, pode ser que alguém não tenha entendido essa mudança, esse parêntese, mas não. Isto é apenas para provar que lá no Apocalipse, quando a gente estava, e voltaremos para lá, adentrando no aparecimento da besta, do anticristo, do último rei, do último reino da terra, aí então, já que anticristo quer dizer contra Cristo, aí então a gente tem que provar pelas Escrituras que Jesus é realmente o Cristo, o Messias que foi prometido a Israel, provar que ele veio em carne, provar que ele nasceu de uma virgem. Aqui, no vídeo de hoje,
a ênfase ao fato de que, nos qualificativos que Gabriel deu à Virgem, além de dizer que ele será grande, que ele será chamado Filho do Altíssimo, que é um título máximo, ainda disse: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. E, logo em seguida, diz que ele reinará eternamente. Olha, nós vivemos em um tempo de uma situação geopolítica em ebulição. Os olhares daqueles que estão ligados nas profecias, que elas são ligadas aos acontecimentos, ou os acontecimentos ligados a elas, nós sabemos que tudo caminha para o fim e sabemos que antes do reino de Deus, este reino do qual Jesus disse ao iniciar o seu ministério que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo. Quando Jesus disse isso, ele disse no tempo do Império Romano. E Jesus sabia muito bem que, como Deus, ele sabia muito bem, conhecia as profecias, conhecia tudo, e ele sabia que os profetas, principalmente Daniel, quando Daniel foi informado que viriam 4 reinos, e esses 4 reinos a gente já sabe que passaram: Babilônia, Pérsia, Grécia, e Jesus estava falando no tempo do Império Romano. E na mesma profecia, Daniel 7:18, o anjo disse ao profeta que, passado esses 4 reinos que representam o reino, o tempo do homem, nos últimos dias, Deus, o Altíssimo, daria o trono, viria o reino de Deus, o Deus Altíssimo instalaria o seu reino. E é lógico que o rei deste reino é o Rei Jesus. Hoje, não há reinos, mas estão em evidência essas grandes potências. E tinha passado aquele período chamado de Guerra Fria, quando apenas 2 potências eram influentes no mundo: Estados Unidos e, naquela época, União Soviética. União Soviética ruiu, dando lugar à Rússia, e agora surge outra potência, agora não 2, mas 3, a China. E a Guerra Fria parece que está se tornando guerra quente. A efervescência está voltando e tudo gira em torno de quem será o maior, quem será o melhor. Isso para nós pouco importa. Tudo isso passará. Jesus disse: o tempo está cumprido. E ele
tinha sido alvo daquela profecia de Gabriel à Virgem Maria, de que o Senhor Deus lhe daria a ele, como homem, mas como homem perfeito, o trono de Davi. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nesse tempo de beligerância, nesse tempo que a história geopolítica está no seu fim, está entrando num verdadeiro túnel, num verdadeiro funil, o reino de Deus se aproxima. Naquele tempo e hoje muito mais, nós só temos uma saída: aquilo que Jesus pregou: arrependei-vos e crede no Evangelho. É o que todos devem fazer, porque o reino de Deus está próximo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.